pessoal, eu coloquei esse título, né? Qual a verdadeira identidade da biodança e como diferenciá-la de outras metodologias? Porque eu entendo assim essa questão da identidade, né? Algumas palavras, algumas pessoas falam de DNA, o que que é realmente biodança e o que não é biodança, né? Então, para gente, como facilitadores, é super importante ter clareza sobre isso, né? Porque senão, às vezes, dá aquela tentação de estabelecer paralelos com outras metodologias, né? E às vezes a gente tem uma série de monografias, inclusive, que falam dessas interações com outras metodologias, e é sempre possível a gente estudar e fazer reflexões a respeito disso, né? Então, não se trata aí de dizer, ah, não, a biodança não se relaciona mais com nada e que biodança é biodança e as outras coisas são outras coisas. Mas, para que a gente possa ver essas interações, essas possibilidades, é necessário que a gente tenha clareza dos limites de interação da biodança com outras propostas, né? Que têm princípios diferentes. Então, aqui a gente passou alguns anos, né, estudando quais são os princípios da biodança, né? Como é que eles funcionam, quais são os parâmetros principais, né, para a gente reconhecer a biodança e construir nossa metodologia de biodança. Aqui nessa apresentação, a gente vai saber diferenciar pelo outro ângulo, né? Não sobre as características da biodança, mas sobre o que não é a biodança, né? E, como eu disse para vocês, esse texto é pego direto lá das apostilas, tá? Eu simplesmente copiei e colei aqui para a gente poder ler o que diz a apostila e comentar. Tá? Então, a minha ideia é ler e comentar cada um dos itens que está ali na nossa apostila. Então, vamos ver o primeiro item? Então, todos os exercícios de biodança provêm da integração do organismo, a qual se traduz em profunda sensação de bem-estar. Qualquer exercício de caráter dissociativo que suscite angústia não é de biodança. Então, o que que a gente tem aqui, né? Pode ser que em alguma vivência de biodança, né, por algum motivo, em algum momento, eu possa me tocar em algum núcleo de tristeza ou de angústia, de preocupação, né? Mas o nosso objetivo não é trabalhar sobre essas coisas e nem provocá-las, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem muita tristeza, tem uma sensação de depressão, né? Ou sintomas de depressão. Eu não vou tratar esses sintomas ou ir ali mexer nesses sintomas para tratá-los, né? A biodança não vai trabalhar por aí. Então, se existem sensações ou sentimentos, emoções que provocam mal-estar nos participantes, esse mal-estar não é investigado, a gente não busca ir lá trabalhar sobre aquilo, ou utilizar um exercício ou uma música que coloque a pessoa naquela situação mais profundamente para tratá-la. A gente não vai fazer isso, né? Então, o que que a biodança trabalha? Qual é a forma da biodança trabalhar, né? Então, ela vai trazer o núcleo o núcleo ou a parte daquela pessoa ou aqueles aspectos, né, que estão mais saudáveis, os aspectos que representam, que são organizadores dentro daquela estrutura de identidade daquela pessoa, né?
e vamos estimular justamente os aspectos que são organizadores, integradores. Então, esses aspectos baseados justamente num princípio de luz e sombra, ou num princípio de yin e yang, né? Então, o aspecto saudável e integrativo, quando ele é estimulado, ele vai se ampliar, né? E aquele aspecto que é dissociativo, ele vai aos poucos perdendo espaço, né? Então, a gente trabalha em biodança ampliando a sensação de bem-estar, ao invés de investigar o porquê do mal-estar ou entrar no mal-estar para investigar ou para, através do mal-estar, superar o próprio mal-estar. A gente não trabalha assim, tá? A gente trabalha provocando sensações e buscando sensações de bem-estar, de integração, de alegria de viver, de prazer, de expressividade, de criatividade. Então, a gente poderia dizer que a biodança ela trabalha com essas sensações de bem-estar, ampliando essas sensações de bem-estar, e que elas suscitam essa integração à medida que eu me sinto melhor, me sinto mais integrada, né? Isso tende a fazer com que esses sintomas, como angústia, depressão, né? Ansiedade, vão desaparecendo, tá bom? Então, biodança induz vivências de vitalidade, erotismo, criatividade, afeto e transcendência. Se uma sessão Se em uma sessão são provocadas vivências de raiva, humilhação, medo, angústia, solidão, esta não é biodança. A proposta de outros objetivos filosóficos, mágicos ou políticos não corresponde à técnica. Hum? Então, novamente, a gente tem as 5 linhas de vivência aqui bem marcadas, né? E através do estímulo desse potencial genético que existe em cada uma dessas linhas que a gente vai trabalhar, tá? Nunca a gente vai trabalhar estimulando a raiva ou o medo. Ou a angústia, sentimentos de solidão, jamais a gente vai trabalhar a humilhação como vivência de superação, né? Então, esse tipo de provocação dessas emoções e sentimentos não passa pelo trabalho de biodança, tá? Então, colocar a pessoa numa situação assim para que ela supere. Não é o que a biodança trabalha. Ah, mas Mirtes, a biodança trabalha no projeto Minotauro o medo, né? Sim, mas a gente não vai fazer a vivência para superar o medo, né? A gente vai trabalhar sobre o potencial que está atrofiado por várias razões, né? E que por trás desse potencial que está atrofiado, que está ali latente, existe muitas vezes um sentimento de medo, em relação a, por exemplo, a expressão da própria identidade, ou características que estão dentro das 5 linhas de vivência. Né? Mas a gente não, o objetivo do projeto Minotauro jamais é mergulhar dentro do medo, é trabalhar o potencial para que ele se expresse, superando qualquer emoção que esteja contendo ele de se expressar. Tá? Então, a pessoa vai ao centro de uma roda, num projeto Minotauro, não para ser humilhada, mas sim para que ela possa receber todo o apoio do grupo para superar aquela situação que faz com que ela não consiga se integrar. Tá? Então, a biodança, ela não, no trabalho dela, ela não segue assim preceitos filosóficos ou políticos ou mesmo princípios mágicos, né? Que dizem como é que a pessoa tem que viver, né? Como é que ela tem que se comportar. Então, a busca que a gente tem em biodança
não é de orientar como uma pessoa tem que viver, mas sim que ela consiga achar isso dentro dela, a forma como ela, como existe coerência existencial para ela, né? Então, como ela quer expressar a sua identidade no mundo, como ela sente de expressar a sua identidade no mundo. Então, a biodança não dá um caminho de como viver, mas ela te ajuda a descobrir os caminhos, né, que sejam mais coerentes contigo. Então, aqui uma coisa muito importante para a gente, principalmente para as rodas verbais, para a parte verbal, né, do nosso trabalho, que ocorre sempre no início de cada sessão, né? Então, a biodança não é interpretativa nem analítica. Toda ação interpretativa de sessões ou sensações ou movimentos que se realiza durante a aula demonstra que não se está fazendo biodança. Né? Então, na parte verbal que eu estava colocando, né? Muitas vezes alguma pessoa faz um relato de vivência e existe uma tendência a analisar, a colocar isso dentro de um parâmetro analítico, ou interpretar. Então, o trabalho de biodança é um trabalho, quando a gente faz a parte verbal, é um trabalho de partilha de experiências, de aprendizado, de escuta, né? E jamais ele tem que ser interpretativo. E da mesma forma, os movimentos. A gente pode fazer uma orientação do movimento quando a gente está conduzindo uma aula de biodança, né? Para que realmente as pessoas consigam chegar num movimento mais integrado. Hum. Mas nunca esse movimento vai ser interpretado, né? De forma que eu vou dizer, ah, a pessoa tem uma rigidez tal, é por isso, por isso, por isso, né? Então, ah, ah, colocar essa rigidez ou essa dificuldade motora dentro de uma interpretação. A gente não faz isso, né? A gente orienta a pessoa através das vivências, né? A que ela vá desenvolvendo novas habilidades em nível motor, que ela vá transformando o movimento dela num movimento cada vez mais integrado e que ela vá descobrindo cada vez mais as suas possibilidades de movimento, né? Jamais interpretando esse movimento. Biodança possui uma teoria coerente e um modelo operacional. O simples agrupamento de exercícios, a livre expressão corporal ou a mistura de diversas técnicas não é biodança. Super importante também, tá? E a gente está justamente nesse momento da formação buscando, né? Ver como é que são as estruturas de exercício. Da estrutura de aula de biodança, né? Vendo que existe uma curva fisiológica, que existe uma coerência entre os exercícios, uma coerência entre música e exercício, uma coerência entre música, exercício e consigna, que existe uma complexidade aí, né? Então, é super importante, porque muitas vezes a impressão que dá realmente é que algumas pessoas, né, eu já vi trabalharem assim como se fosse um acumulado de exercícios, e não é, né? Na realidade, a classe de biodança é como uma gestalt, ela é uma totalidade, né? Que ela tem uma coerência em si, e é muito importante que a gente busque, compreenda que coerência é essa, quais são as possibilidades dessa coerência, e possa estruturar as nossas classes dentro dessa coerência, né? Então, aqui, muito cuidado, né? Com técnicas que são de fora da biodança, né? Um caso clássico, massagem, né? Então, a gente tem uma extensão em biodança, que é biodança e massagem, onde tem uma releitura da própria massagem para que a gente possa utilizar a massagem dentro de uma ótica de biodança. Isso é todo um trabalho super profundo para se chegar aí, né? Tanto que existe uma formação específica para isso, né? Então,
Eu pegar uma técnica de massagem, simplesmente colocar dentro de uma aula de biodança, ah, já não é mais biodança. Tá? Existe uma ruptura na coerência do sistema e pode ser até que seja uma massagem muito sensacional, muito linda, maravilhosa, mas já não é mais biodança, porque está rompendo com a estrutura metodológica e teórica da própria biodança. Então, ter muito cuidado com todas essas aplicações de outras técnicas dentro da biodança, né? Porque quando, se eventualmente isso acontece em algum momento, requer muito estudo e compreensão de ambas as metodologias para que possa ocorrer um diálogo entre elas e que se torne dentro da classe de biodança algo coerente, tá? Então, muito, muito, muito cuidado com isso. Tá? Então, biodança respeita profundamente os níveis motores e emocionais de cada aluno. Qualquer atitude autoritária de parte do facilitador é contrária a esta técnica. Então, uma super exigência performática a respeito dos alunos, né? Dos participantes dos nossos grupos, exigir algo que a pessoa não tenha condições de fazer, né? Ou impor um determinado tipo de forma de fazer, não é biodança. Tá? Isso não quer dizer, tá, pessoal? Muito atenção a isso, né? De que, por exemplo, se a gente propõe um caminhar e a pessoa faz uma dança, eh, tudo bem, não tem problema, ela faz o que ela quer. Não se trata disso, tá? Quando, por exemplo, a gente propõe um caminhar, a gente está propondo toda a interação motora que existe no caminhar. Tem um propósito naquele exercício que está coerente com a continuidade da proposta que a gente está desenvolvendo. Então, se a pessoa simplesmente dança ao invés de caminhar, ela não está entrando na proposta, tá? Então a gente não precisa falar individualmente com a pessoa, né, ao menos no primeiro momento, mas a gente pode dar um toquezinho para o grupo: ó, pessoal, a gente vai caminhar e não dançar. Agora o exercício é de caminhar. E é importante fazer essa marcação, tá? Por quê? Porque a gente tá, se a gente entende a coerência do desenvolvimento motor que a gente está propondo, e a pessoa faz outra coisa, a gente não vai chegar lá onde a gente está propondo, tá? Vai ser impossível poder facilitar essa pessoa a encontrar, né, os seus potenciais se ela faz uma coisa que não é o que a gente está propondo, tá? Mas isso não significa que eu vou forçar ou forçar uma pessoa a participar, digamos, né? Se uma pessoa não sente que não tem que fazer um determinado exercício, ela não é obrigada a fazer, né? Ela faz dentro da autorregulação dela. É muito importante que a gente saiba orientar os participantes dos nossos grupos no sentido de que as pessoas tenham autorregulação, né? Então, por exemplo, se tu demonstra um exercício e tu tem uma determinada capacidade cardíaca, pulmonar, então tu faz uma dança muito expansiva, com muita potência, né? Mas de repente uma parte das pessoas que estão ali fazendo contigo, ela não consegue toda essa potência, ela não tem esse desenvolvimento. Então, é mais importante que a pessoa aprenda a se autorregular e fazer dentro dos seus próprios limites do que fazer algo que seja agressivo para ela num nível, né, de movimento, de corporeidade e acabe tendo uma lesão, ou se sinta mal, ou não provoque o bem-estar, que é o que a gente está buscando. Tá? Então, a biodança, ela trabalha com processos de integração através do grupo. Qualquer exercício a nível individual, utilizando emergentes, egos auxiliares, observadores terapêuticos, não é biodança. Tá? Então, esses são todas terminologias, né, que são utilizadas em
técnicas de dinâmicas de grupo, de outras metodologias, né? Então, observador terapêutico, aquele que vai observar o grupo e dar um retorno, né? Egos auxiliares que estão ali no processo de análise, buscando ajudar a pessoa, o terapeuta, a interpretar e a orientar o trabalho, né? Emergentes como temas que emergem abruptamente dentro do processo ou que estão dentro do processo, a gente não trabalha assim, tá, pessoal? Então, esses são termos e metodologias que podem ser super interessantes, maravilhosos dentro do contexto daquela terapia, mas não fazem parte do trabalho de biodança, né? A gente hoje de manhã viu assim como é que é a evolução desse trabalho, né? Então, a evolução desse trabalho ele está muito mais num nível de condições motoras para fazer determinados movimentos, de evolução da manifestação do potencial genético, da evolução da integração de grupo, do que sobre sintomas e problemas que têm que ser resolvidos, né? Então, outras metodologias vão ter outro enfoque e é importante a gente não misturar as coisas, né? Biodança trabalha com uma fenomenologia aqui e agora e com situações em si. Qualquer situação orientada orientada a uma programação de conduta futura, contratos, a tomada de decisões ou as situações de teatralização, como se, não é biodança, né? Então, aqui é outra questão super importante, né? Quando a gente faz, por exemplo, a dança da garça, a dança da garça é uma situação onde eu sinto a dança naquele momento em que eu estou vivendo. E, assim, através dessa imagem arquetípica que é a garça, né, eu vou aceder a vivências de integração, de visão de altura, de voo, de leveza, de expansão de consciência. Não, eu não vou fazer como se eu fosse uma garça, né? Ou como se eu tivesse liberdade. Não é uma teatralização nesse sentido, né? Nunca é como se é naquele momento, é o que está sendo vivido, né? Então, por exemplo, quando eu faço a dança da semente e eu vivo o desenvolvimento da semente, eu estou vivendo aquilo naquele momento e estou mobilizando, saber essa diferença. Existe muitas vezes, eu vejo que alguns facilitadores confundem essa questão com a imaginação, tá? E é um ponto, assim, eu acho bem fundamental, porque quando a gente trabalha em biodança, a gente trabalha com a imaginação, né? Trabalha com a imaginação não num sentido de como ser, né? Mas trabalha com as imagens para dar acesso às energias arquetípicas que estão no aqui e agora, tá? Então a imagem é como uma porta de entrada, né? Ao universo arquetípico. E por isso a imagem é muito importante. Quando a gente trabalha como ser, a gente sai da imaginação e entra numa coisa fantástica, na fantasia, tá? E a fantasia, sim, tem um afastamento entre a realidade, aquilo que é vivido no momento, e o que é fantasiado, né? E daí a gente entra na dimensão do como ser. Mas se a gente trabalha na dimensão da imaginação, a gente está no presente, como uma chave a uma porta arquetípica. Uhum. Biodança transforma progressivamente a couraça caracterológica. Todo exercício de choque para quebrar a couraça ou para diminuir bruscamente a tensão interna não pertence à técnica. Os modelos catárticos estão excluídos da biodança.
Também uma questão super importante, pessoal. Então, o entendimento que a gente tem, das nossas tensões cronificadas, eh, sim, abarca a questão da coraça caracteriológica. Tá? Então, o que vem dos estudos do William Reich, né? Então, sim, nós vamos entender que existem essas coraças, né? Mas o entendimento que a gente tem é que essas coraças são como mecanismos de defesa, né? Que servem para que a pessoa se adapte a um ambiente que muitas vezes é hostil. Então, se a gente vai a um ambiente que é hostil, é normal, é natural, é evidente que a gente vai ficar mais tenso. Por que que a gente fica mais tenso? Porque a gente precisa se proteger, a gente não pode estar aberto em um ambiente hostil, né? Então é natural. Eu entro nesse ambiente hostil que por algum motivo ambiental, né? Ele é hostil, ou pode ser porque ele tem pessoas agressivas, ou relações interpessoais tensas, ou também ele é um ambiente muito destrutivo, muito poluído, com muito barulho, né? Várias são as coisas em nível ambiental que podem fazer com que o ambiente nos deixe tensos para nos proteger, né? Do próprio ambiente, da agressividade do próprio ambiente. Como é que forma a coraça? A coraça ela se forma quando eu fico submetido por muito tempo a um ambiente que é agressivo, né? Então, eu não tenho a chance de distensionar, né? Quando eu vou para um ambiente que tem essas características e eu passo um tempo curto nele, eu fico tensa, mas depois, uns dias depois, eu não tenho mais aquela tensão. Por quê? Porque eu não preciso mais me defender, né? Agora, se eu sou submetido todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, dia após dia, ano após ano, né? A um ambiente muito tenso, eu vou cronificando essas tensões, elas vão se tornando coisas rígidas que me impedem de sentir uma série de coisas. E é muito importante que eu não sinta essa série de coisas para poder sobreviver, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes, porque cronificou a coraça, eu já não estou mais no ambiente que era agressivo, mas eu continuo com a tensão, porque ela ficou cronificada, né? Então, o que que a gente faz em biodança, né? A ideia da biodança é que a gente possa ir dissolvendo essas tensões à medida que também todo o trabalho vai ajudando a pessoa, né, lidar melhor com o ambiente. Então, é super importante essa palavra dentro de biodança, progressividade. Então, a gente vai aos pouquinhos dissolvendo a tensão, exercício após exercício, encontro após encontro. Isso dura bastante tempo, dura alguns meses, às vezes mais de um ano, né? E a gente vai distensionando, e à medida que a gente vai distensionando, a gente vai descobrindo outras possibilidades de interação, onde que sejam mais saudáveis, mais harmoniosas, né? E que não tenham a necessidade da tensão relacionada à sobrevivência, né? E então, aos pouquinhos se dissolve as coraças, né? Qual é o perigo de quebrar uma coraça, ou seja, dissolver, né, repentinamente uma tensão, né, que está ali a serviço de nos proteger? É nos colocar diretamente em contato com esse universo agressivo sem ter proteção, né? E isso pode provocar sintomas ainda mais terríveis, né? Porque se a gente constrói defesas é porque é necessário se defender, né? Então, se eu tiro repentinamente as defesas, eu posso colocar a pessoa em contato com coisas que ela não sabe lidar ainda, né? E isso pode ser extremamente ruim para a sua estrutura de identidade, para a sua integração, pode
causar muitas dissociações muito mais profundas que o problema original. Tá? Então, por isso, a palavra progressividade é essencial em biodança. Biodança respeita os automatismos orgânicos da respiração e da função cardíaca. Não deve ser, não devem ser propostos exercícios respiratórios como a hiperventilação, de graves consequências para o organismo, ou técnicas respiratórias de outros sistemas. O movimento corporal, as emoções, a respiração formam um conjunto autorregulado na qual não devem intervir fatores dissociativos da consciência. A beleza dos automatismos está justamente em ser automáticos. A intervenção nos processos digestivos, alimentares com jejuns, vômitos induzidos, enemas, alimentação deficitária, não correspondem à concepção de saúde sustentáveis. Então, pessoal, aqui, né, a gente tem várias metodologias, várias técnicas que induzem comportamentos sobre os automatismos do corpo, né? Então, e essa orientação, ela sempre vem a partir da consciência, né? Então, eu mudo através de um comando consciente o ritmo da minha respiração, ou através do, da minha consciência, eu intervenho na minha alimentação ou em outras questões, que são regidas pelos automatismos corporais. Como é que a biodança trabalha com isso, né? A biodança busca reconectar e validar esses automatismos, aumentando a capacidade desses automatismos, a capacidade de autorregulação desses automatismos, né? Então, refazendo o contato com a respiração, né? Refazendo o contato profundo com a capacidade pulmonar, né? Com a autorregulação, é muito importante a questão da autorregulação aqui, eu perceber quais são os meus limites e estar acolhendo esses limites, né? Não forçando a superação desses limites, né? Então, todas as metodologias que trabalham com estressores no sentido de exigir cada vez mais para que a pessoa vá eh, galgando novos estágios eh, de superando, né? Se superando e buscando novos objetivos, não é a forma que a biodança trabalha, né? A biodança trabalha num contato cada vez mais profundo com esses automatismos, validando, né? Então, validando a necessidade de sono, validando a necessidade de alimentação, buscando conectar com as fontes cada vez mais naturais desses automatismos, né? Então, o que que a gente vê, por exemplo, no nível de alimentação, né? A gente se vê muito bombardeado por questões de, eh, de orientações de dieta ou também de propaganda, né? De alimentos ultraprocessados, vê o nosso paladar super contaminado com uma série de fatores ambientais que são hipertóxicos, né? Então, o que a gente busca em biodança é ir se reconectando com os cinco sentidos, com os sabores, né? Com os perfumes, com a sensibilidade da pele, com a qualidade de escuta. Então, de forma que a gente possa ouvir as mensagens que o nosso corpo, que tem extrema sabedoria, nos diga o que que me serve, o que que não me serve, o que que é adequado, o que que não é adequado. Então, deixando um pouco de lado a, a busca de racionalizar eh, a saúde para entrar numa autoescuta profunda do que em nível corporal, orgânico é necessário para mim, tá? Em biodança, a relação interpessoal se dá em permanente retroalimentação.
Cada pessoa deve informar com sua atitude a proximidade que é capaz de aceitar. Cada pessoa é responsável pelo seu limite de contato. Ninguém pode invadir o espaço privado do outro. O encontro humano se produz na perfeita coerência de sinais que indicam abertura ou limite. Portanto, exercícios nos quais o facilitador impõe formas de contato sem considerar o feedback do encontro não é biodança. Tá? Então, aqui outra questão, né? A questão do espaço corporal, do meu espaço íntimo, da intimidade comigo mesmo. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente coloca a biodança trabalha com contato, né? Trabalha com o toque. Não, a biodança ela trabalha com essa linguagem do contato, essa linguagem do toque. Não é com o toque em si, mas é com essa linguagem, com algo que é mais sutil e que perpassa as relações, também no contato. Né? Então, essa capacidade de perceber o que que é bom para mim, o que não é, a capacidade de dizer não, a capacidade de respeitar o não, a capacidade de manifestar o desejo de proximidade, a capacidade de aceitar esse desejo de proximidade, se assim eu me sentir bem, né? E aqui eu acho que tem uma questão que é muito importante também, né? É quando a gente é facilitador, é perceber que as relações que se estabelecem, né, eh, dentro da estrutura grupal de biodança, o nosso papel como facilitador, ele é um papel um pouquinho diferenciado dentro do grupo. É claro que a gente faz parte do grupo, né? Mas automaticamente se cria uma relação de autoridade dentro do grupo, né? Quando a gente coordena um grupo. Então, as pessoas tendem a projetar na gente essa coisa da figura da autoridade, né? Então, é muito importante a gente ter consciência, né? E em outros módulos a gente vai trabalhar, principalmente no módulo de grupo, né? A gente vai trabalhar essa questão, né, dessa relação projetiva com o facilitador, mas eu acho que vale aqui a gente já tocar nisso, né? De que isso nos traz muita responsabilidade sobre a questão do contato com os participantes do nosso grupo, né? Então, assim, torna muito mais delicada essa relação. Então, de forma alguma, a gente pode tirar proveito dessa relação projetiva para nos aproximar das pessoas, tá? Então, é muito importante que a gente mantenha essa relação em feedback com a compreensão de que nós somos empoderados com algo que não nos pertence, tá? Então, que é uma mera projeção e que a gente tem que, quando se relaciona com as pessoas, tem isso também interagindo, né, nessa relação que se estabelece com os participantes do grupo, tá? E jamais tomar proveito disso. Uhum. Biodança tem dimensões sociais e ecológicas. As vivências de transcendência são uma parte essencial desta disciplina. A exclusão destes três aspectos significa que não se está fazendo biodança. Tá? Então, fazer uma biodança para o meu benefício individual, fazer uma biodança pensando no meu sucesso pessoal, né? Então, daí já não é mais biodança. Tá? A biodança para a gente se divertir, a biodança para ter umas horas legais. Claro que é divertido, é claro que a gente tem horas super legais, né? Mas a biodança tem uma abrangência maior, né? O objetivo que a gente tem é trabalhar num nível social também e ecológico. A biodança tem isso, na sua raiz, né? Então é muito importante perceber que esse trabalho que a gente faz não se trata de um desenvolvimento pessoal, né? Mas é um desenvolvimento global, relacional,
cósmico, né? No sentido de interações cada vez mais amplas, que cada participante vai desenvolvendo e que tem um potencial muito forte de transformação. Biodança tem fundamentos científicos, baseia nas ciências biológicas, na etologia e em extensos estudos antropológicos. Toda sessão com preconceitos morais ou formas de medicina paralela, baseada em modelos imaginários, não pertence à biodança. Então, para Rolando Toro, sempre foi super importante essa correspondência com a ciência, né? Com o Rolando, ele não considerava que a biodança era uma prática alternativa, né? Porque a prática alternativa seria uma prática alternativa à ciência, né? E a biodança ele não jamais considerou como se fosse algo alternativo à ciência, e sim algo que está baseado em profundos estudos científicos, né? Então, é claro, mas poucas universidades investigaram a biodança, os resultados da biodança. Sim, é verdade isso, né? Há poucos estudos, já existem estudos, mas há poucos, né? Poderiam ter muito mais, mas não é exatamente isso isso que eu estou me referindo, né? Então, a estrutura do modelo teórico de biodança, toda a estrutura metodológica, ela está baseada em estudos científicos do comportamento do movimento, das relações fisiológicas, das neurociências, né? Então, a gente pode explicar tudo aquilo que está acontecendo com base nessas constatações que pertencem a vários campos de estudo, né? Então, a biodança, ela pode ser caracterizada, assim, também por uma transdisciplinaridade no sentido de que a prática de biodança, a própria estrutura teórica da biodança, ela compõe conhecimentos de diversas áreas, né? Mas todos são conhecimentos científicos, né? Com base científica. Opa, acho que eu pulei aqui. A música de biodança é selecionada através de critérios de semântica musical. O conteúdo emocional da música é rigorosamente selecionado para induzir determinadas vivências e situações. Não deve, portanto, ser usadas músicas de acordo com a preferência pessoal do facilitador. A inclusão de novas músicas deve ser autorizada por uma comissão especial. Então, novamente, a questão da importância da música, né? As músicas de biodança, elas são elementos preciosos que foram estudados por vários facilitadores, comprovado na prática por vários facilitadores. Então, inicialmente, é muito importante que a gente se atenha às músicas que são oferecidas dentro do catálogo, né? E à medida que a gente vai tendo mais experiência e vai sabendo ouvir mais a semântica da música, vai percebendo para que servem as músicas. Então, a gente até pode selecionar novas músicas, sempre passando pela escuta não só da gente, mas de outros colegas, a gente observando também qual o resultado vivencial da utilização daquela música. Né? Então, não se trata de botar um monte de música que está na moda, que a gente gosta, né? Ou utilizar o Spotify para das aulas, tá? Cuidado com isso também. Então, é muito importante a gente ter muita coerência e muito cuidado com esse ponto que é a música. Exercícios com objetos transicionais, Winnicott, como globos, cordas, véus, lençóis, fitas de cores, tecidos, vendas, bolas, ovinhos de fio, flores, entre outros, não pertencem ao sistema biodança. Né? Então, eventualmente, nas aulas de criatividade, nos rituais altamente simbólicos, a gente pode usar alguns elementos, tá? Como, por exemplo,
flores, etc., para algum exercício específico que a gente queira fazer dentro de uma conotação muito específica, né? Mas a gente não utiliza objetos como forma de transição entre dando significado para aqueles objetos, tá? Então, em vez de fazer dar e receber colo, ter uma boneca para dar colo, tá? Isso já não é biodança, tá? Não é biodança. Ah, ou fazer um exercício de ah, dar e receber a flor, colocando flores nas mãos das pessoas. Também não é biodança, tá? Então, a gente tem que cuidar com a utilização de objetos. eh, Geralmente a gente não usa nenhum objeto, tá? E quando eles forem utilizados, eventualmente, eles têm que ter um conteúdo altamente coerente com aquilo que a gente está propondo, né? Então, existem algumas exceções em alguns casos, tá? Mas eles não servem como se, tá? Eles são aquele objeto naquele momento específico, né? Então, por exemplo, eventualmente eu posso estar fazendo uma aula de uma super expressão do feminino e eu posso querer trabalhar com o esvoaçar de véus em algum determinado momento. Sim, posso trabalhar com esse esvoaçar de véus. Não é um exercício de biodança, não é um exercício de biodança, mas eu posso dar uma conotação dentro daquela questão específica que eu estou trabalhando naquele momento, tá? Mas ele não é um exercício de biodança. E isso é muito importante a gente ter em mente, né? E não utilizar isso como um padrão, né? Se eventualmente, em algum momento, de um elemento ritual, eu quero trazer numa coisa muito específica, né? Por exemplo, não sei, colocar no momento de uma troca muito íntima, colocar uma vela no centro da sala. Posso colocar, não tem problema, não vai atrapalhar, mas não existe um exercício que tenha que ser feito com uma vela no centro da aula, tá? Isso é muito importante perceber, tá? Que não, daí a gente já está saindo do campo da biodança.